Fala aí, trader, tudo bem? Eu fiz uma pesquisa tanto no Telegram quanto no Instagram para saber se o pessoal entende bem a diferença entre ordem limit e ordem stop. E o pessoal, não foi minha surpresa, que o pessoal tem algumas dúvidas em relação a isso. 65% das pessoas aproximadamente disseram que tem algum tipo de dúvida. Eu vou explicar aqui a diferença agora entre um e outro. E caso você queira me seguir também, tanto lá no Insta quanto no Telegram, os links estão aqui na descrição. Beleza? Deixa eu trocar aqui de tela. E antes de te mostrar no gráfico, eu vou explicar aqui, tentar escrever em texto para deixar um pouco mais nítido a diferença entre um tipo e outro de ordem, tá? Então, ordem limit é o primeiro tipo e a outra é ordem, todo mundo chama de stop, eu vou chamar de start barra stop. Qual é a diferença entre uma e outra? Quando você envia uma ordem limit, você está enviando diretamente para a bolsa. Você está enviando a sua ordem direto para a B3 e essa ordem vai ser alocada dentro do book, dentro da oferta de compra ou oferta de venda ali, dependendo do lado que você estiver operando. Mas o importante que você saiba é, quando você coloca uma ordem limit, você está diretamente colocando uma ordem para ser negociada direto lá na B3. Essa ordem vai ficar visível no book para quem quiser consultar, ok? Quando você envia uma ordem start ou stop, você não está enviando uma ordem direto para a bolsa. Primeiro, você tem um gatilho de disparo. Esse gatilho você está informando para a corretora que você vai entrar com uma ordem assim que o preço tocar naquele gatilho. Então é um disparador. Quando você coloca essa ordem de start e stop, você precisa informar para a bolsa como vai ser a ordem de envio logo depois que for acionado o gatilho. É isso que eu vou te mostrar agora através de boleta, tá bom? Bom, primeiro, se você quiser colocar uma ordem de stop, você colocaria aqui, por exemplo, ó, você vem, clica com o botão esquerdo, com shift, né? E coloca na posição onde você quer entrar. Isso aqui é uma ordem de stop, não é uma ordem limit. Você, apesar de estar colocando aqui no preço, você não está definindo o preço de entrada. Você está definindo o preço de gatilho de disparo da sua ordem, tá? Eu não te aconselho que você use esse atalho aqui. Te aconselho que você sempre preencha a boleta. Então clica com o botão direito, clica aqui em boleta de compra se você for comprar, boleta de venda se você for vender. Então aqui você vai ter os dois tipos para preencher, né? O de compra e o compra stop. Por que eu falei start e stop? Por que eu falei start e stop aqui? Porque o stop aqui ele pode ser para quando você já está no trade e quando chegar naquele gatilho ele dá uma ordem para liquidar a operação, ou pode ser uma ordem para iniciar uma operação. Por isso que eu estou chamando aqui de start, tá? Quando chega o preço no ponto que você programou de gatilho, aquele gatilho vai acionar uma ordem para entrar na operação, tá? Vamos começar primeiro do limit. O limit você vai determinar aqui qual é o valor, ó. Você vai dizer qual é o valor, qual é a validade, vai dizer a quantidade que você quer entrar. Assim que você apertar o botão para comprar aqui, você vai entrar aqui no book, ó. Aqui eu estou no lado da compra, né? Então deixa eu te mostrar aqui um pouco maior. Será que eu consigo aumentar isso? Deixa eu ver. Não, mas eu vou tentar pelo Ctrl M. Tá aqui, ó. Assim que eu enviar a ordem, eu venho aqui para o lado da compra. Então você vê como que é alocado aqui a sequência dos compradores. Quem está pagando o maior preço para comprar e quem foi a alocação mais cedo. Então a ordem aqui é por maior preço e por entrada na fila mais cedo. Quem coloca a ordem mais cedo entra na frente na fila. Esse é o critério de desempate, tá? O primeiro critério é o preço. Então, se eu colocar aqui uma ordem limit, eu vou dizer qual é o valor. Por exemplo, se eu mandar uma ordem a 15 e 18, eu vou entrar aqui, ó, em último na fila do 15 e 18, porque essa galera toda já entrou primeiro que eu. Agora vamos falar sobre os outros pontos que você precisa entender aqui. Você também vai poder definir qual que é a data limite, né?
e você pode dizer se é a mercado. Se você diz que é a mercado, ele vai comprar a primeira ordem de venda disponível aqui. Então você tem que dar uma olhada aqui no book se não tem uma distância grande aqui, né? Se não tem um spread aqui entre a venda, o primeiro valor de venda, e o valor negociado por último. Nesse caso, o último negociado foi 15,21. A primeira venda está 15,22. Se eu comprar mercado aqui, eu vou comprar 15,22. Agora, vamos falar do start ou stop, tá? Quando eu configuro start stop, eu tenho que dizer qual é o preço de gatilho e qual é o preço que eu vou enviar a minha ordem. Então aqui no exemplo, se eu quiser comprar na parte superior aqui desse candle, eu vou ver qual que é o valor do candle, digamos que aqui é 15,35. Então eu vou colocar aqui 15,35 vai ser o meu disparador. Só que o que vai acontecer na prática? Quando chegar no 15,35, ele vai mandar uma ordem. Aqui valor, se eu colocar do jeito que está aqui, ó, a 15,59, ele vai comprar no primeiro valor que tiver de venda, limitado a 15,59. Evidente que não vai ter um gap tão grande. Pode ser até que tenha, caso o papel tenha uma liquidez extremamente baixa, né? Se você estiver trabalhando com mico. Mas nos papéis do Ibov não vai acontecer isso. Você vai pegar um spread de 1 ou 2 centavos só, em média. Então o que eu te aconselho? Você vai colocar esse tipo de ordem, preenche a boleta e coloca aqui uma distância boa, coloca uns 5 centavos. Coloca aqui 15,40, provavelmente você vai comprar 1 ou 2 centavos acima do que está aqui somente, tá bom? Então essa é a diferença entre ordem stop, ou se você preferir chamar como eu prefiro, start stop, e a ordem limit. Limit vai direto para a bolsa, start stop ele é um gatilho para ser acionado. Significa, muita gente reclama, minha ordem pulou, minha ordem pulou. Tem que entender o que está acontecendo. Se o seu disparador não é acionado, é uma coisa. Se o seu disparador é acionado e você envia uma ordem e a ordem fica pendurada na bolsa, fica pendurada aqui na oferta de compra, por exemplo, significa que você não configurou bem o seu sistema. Então você tem que entender o que você está fazendo, qual é o tipo de ordem que você está fazendo, para que você não reclame mais se a ordem sua foi pulada. Você tem que primeiro entender, a ordem foi pulada ou o disparador foi pulado, né? Ou ele foi acionado e a ordem ficou pendurada lá na pedra. Beleza? Essas são as diferenças aí, espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida ainda, escreve aqui nos comentários desse vídeo, eu vou tentar te ajudar. Beleza? Um abraço.